Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo sobre a espiritualidade dos animais. Hoje, dia 23. Hoje, dia 23 de agosto de 2023. Convido os amigos a elevar os pensamentos, fazer uma prece a Deus, agradecendo por esta incrível oportunidade que estamos tendo de, em união, aprender um pouco mais. Agradecendo pela saúde, agradecendo pela vida, agradecendo por estarmos aqui, disponíveis para aprender, e que através do conhecimento adquirido, possamos continuar sendo instrumentos e seguir futuramente para sermos instrumentos cada vez melhores dos trabalhos da espiritualidade, auxiliando, protegendo e amparando estes nossos irmãos menores e todas as criaturas divinas. Com a autorização da espiritualidade maior, damos início a mais um estudo. Que assim seja. Boa noite aos amigos de casa, boa noite aos amigos aqui presentes. Nós vamos, então, retomar o Livro dos Espíritos, a obra interminável, pela questão 191, tá? Eduardo, por favor. 191. É real a necessidade de utilizar-se dos animais para estudos científicos, pesquisas medicamentosas e comportamentais ou afins? Vós quem deveis julgar cada caso. Os animais foram importantes para o desenvolvimento científico. Entretanto, hoje possuís diversas outras alternativas. Não deveríeis buscar apenas a porta larga. Aqui nós temos uma questão bastante séria, né? Se é necessário ainda nos dias atuais utilizarmos dos animais para esse tipo de finalidade, pois sabemos que ainda há muito, né? Apesar de já terem se eliminados e existirem leis que protegem os animais para que não se use deles para certos tipos de teste, como é o caso de cosméticos, mas ainda existem testes medicamentosos, certo? A resposta da espiritualidade é que nós devemos julgar cada caso, né? Então, apesar de vermos ainda uma certa evolução da humanidade, ainda se crê, né, ainda se criva como sendo necessário a utilização de animais para alguns testes, pois os medicamentosos ainda não entram nessa lei de proibição. Entendemos, né, que ainda é necessário por algum motivo, mas que aí temos um puxão de orelha, né, que possuímos diversas outras alternativas e que não deveríamos buscar apenas a porta larga. Sobre esse termo porta larga, nós buscamos referência, né, a nota de rodapé que está aqui faz referência, e serve como um puxão de orelha, né, sobre o que seria, o que viria a ser a porta larga. Convidar o nosso amigo Luiz a fazer a leitura da nota de rodapé para a gente poder discutir. Boa noite. Nota de rodapé, número 90, remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 5. A porta larga da perdição, a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, é uma passagem que já muito citada, né, por muitos palestrantes e também por todos nós, quando a gente refere-se às escolhas, às más escolhas, né? Então, o que viria a ser a porta larga? As escolhas baseadas na conveniência e não na consciência, né? Pois que as escolhas que são condizentes com a consciência são a porta estreita, difícil de passar, dolorosa, né? E requer muita resignação da nossa parte, que ainda somos seres imperfeitos. Então, é ligado diretamente a essa questão, né? A escolha, né? A opção, na verdade, de utilizar-se de animais para certas finalidades, né? Inclusive pesquisas, né?
científicas e comportamentais, medicamentosas. Então, é associada muitas vezes à porta larga, pois entendemos que em certos casos já é possível fazer sem a utilização dos animais. Então, serve aí como um puxão de orelha, certo? Alguém gostaria de comentar sobre isso? Não? Então, vamos seguir. 192. A domesticação de algumas espécies contribuiu para a sua evolução? Sim, em alguns casos. Apesar de a domesticação auxiliar no desenvolvimento de alguns animais, é possível que eles atinjam sua evolução também em ambientes naturais. Essa questão 192 remete diretamente a algo que nós discutimos no encontro da semana passada, né? Sobre termos acolhido os animais em nossos lares, será que estamos fazendo mal a eles por isso, né? É uma questão que geralmente a gente se pergunta. Se a domesticação contribuiu para a evolução dos animais. Nós sabemos que Deus, em sua perfeição, equaliza tudo, né? Que tudo que é feito, inclusive as más escolhas dos homens, acarretam em algum tipo de aprendizado para nós e para eles, para os animais. A depender das escolhas, sendo elas positivas ou negativas, teremos, né, agravamento ou não das nossas expiações. A domesticação é um desses casos, né, que é necessário que a domesticação auxilie no desenvolvimento e não o contrário, né? Mais uma vez a questão da porta larga, porque domesticar, né? Qual seria o intuito da domesticação, né? Seria um auxílio mútuo ou seria uma utilização apenas conveniente para os homens, né? Para os humanos. Então, existe aqui a explicação de que é possível que os animais atinjam a evolução mesmo em ambientes naturais, em que eles não dependem apenas dos homens para isso, né? Apesar dos homens terem, de alguma forma, auxiliado, e foi esse um dos pontos de discussão do nosso último encontro, né? Que nem toda domesticação é negativa, né? Os animais na natureza evoluem, com certeza, né? Aqueles que nós não temos condição de domesticar, nem podemos, né, nem devemos domesticar. Né, estaríamos infringindo certas leis naturais, e nós sabemos que quando fazemos isso, o resultado pode ser catastrófico, nós não temos como prever certos resultados, alguns sim, outros não, mas nem sempre é algo positivo. Tem uma nota aqui que vai nos esclarecer muito sobre isso. Nota: a domesticação de animais tem sido utilizada como um meio de condicioná-los ao controle instintivo. Entretanto, Deus, inteligência suprema do universo, não restringiria o desenvolvimento evolutivo de animais apenas para ambientes domésticos. Assim, inúmeras espécies de animais se desenvolvem, tanto quanto os domesticados em ambientes naturais. A domesticação é uma oportunidade não somente para o animal, mas principalmente para o tutor, que desenvolve seu poder de auxílio, resiliência e a habilidade de tutorar. A dificuldade que os encarnados têm de domesticar os animais é proporcional à que os espíritos mais evoluídos têm de domar as más tendências dos encarnados. Tudo em etapas. Vou ressaltar um ponto aqui, que nós pensamos, né, a domesticação dos animais auxilia até certo ponto, como nós já dissemos, sim, né, tem as suas dificuldades, e a espiritualidade, inclusive, menciona isso, que a dificuldade é proporcional a que eles têm de domar as más tendências dos encarnados, e também não podemos nos esquecer, né, que os animais, uma vez domesticados, é nossa responsabilidade zelar pelo seu bem-estar. Há tantos animais nas ruas, abandonados, né, fruto das más escolhas dos homens. Estes animais, eles foram previamente domesticados e depois abriu-se mão dessa responsabilidade, o que é algo que acarreta todos os dias muitas expiações para os homens e provas dificílimas para os animais, né? Eles são sujeitos a doenças, às intempéries, aos acidentes, a coisas que eles não precisariam passar se nós os acolhêssemos da forma correta, pois que já são animais domesticados, os cães, os gatos,
né? E enfim, né, eu acho que é sempre bom lembrar, não se esquecer que estes animais que já foram domesticados, o ambiente natural deles não são as ruas, né? Não são as ruas, né? Até porque o ambiente urbano não é apropriado para o desenvolvimento natural de certos instintos, como nós vemos nos pássaros que vivem livres, que vivem soltos, né? E que podem exercer os seus instintos livremente. Já cães e gatos, que são animais domesticados, se forem abandonados, não vão saber sobreviver, né? Não terão condições para sobreviver. Alguns sim, né? É claro que há casos e casos, mas a nossa responsabilidade no momento é de acolhê-los, né? E não de colocá-los a essas provas tão duras e tão severas. Comente um pouquinho, Luiz, por favor. Eu vou fazer uma pergunta, levantar uma questão, e talvez a Elo, que ela sempre conta, né, que por causa da atividade de veterinária dela, na clínica dela, sempre vão alguns animais, assim, chamados, assim, de exóticos, né, que são animais que fogem um pouco da dupla aí, gato e cachorro. Aí eu estava pensando, né, uma iguana, por exemplo, ou uma cobra, ou algum outro animal que sabemos que o homem os tutora, né? Como se fossem tão domesticados quanto cães e gatos, ou tão sujeitos à domesticação quanto cães e gatos. Aí eu fiquei me perguntando se eles já têm a mesma evolução que os cães e gatos têm, para que eles façam dessa domesticação uma, uma coisa proveitosa para eles, né? Mesmo com a interferência de Deus, né? Como diz aqui, inteligência suprema do universo, que ele sempre equaliza aquilo que fazemos para os animais, para o bem deles, né? Aí, assim, se a Elo, se estiver dentro do alcance dela me responder esse questionamento, né? Que, em suma, assim, da observação dela, ela poderia me responder se, quanto a esses animais, assim, tidos como exóticos, se ela notou, assim, algum comportamento deles, assim, que realmente não coaduna com a domesticação, ou se para eles é tranquilo, se o homem, apesar de errar, ainda não está errando tanto, né, em tentar domesticar animais exóticos. Por favor, Elô. Boa noite, pessoal. Luiz, eu tenho, sim, contato com esses animais silvestres que foram, por um motivo de acolhimento, por necessidade, ser domesticado. E realmente a gente vê que não somos o suprassumo, não. Os animais, eles amam, independente do ser humano tá ensinando, eles se adaptam e eles nos respeitam. Eu tenho um gambazinho que foi atropelado e foi acolhido por uma pessoa. Ele não pôde mais voltar à natureza, porque houve lesão na cabeça, nariz, essas coisas. Ele se adaptou tão bem à tutora que ele tem o cantinho dele, a caminha dele de dormir, ele faz as necessidades dele no local certinho, o amor que ele tem, a gratidão é imensa, porque alguns outros da mesma espécie, eles, por medo e defesa, eles são um pouco agressivos. Mas a gente vê que dentro de uma mesma espécie existem esses indivíduos que já desenvolveram o amor. Eu acredito que quando eles conseguem perder o medo
e a defesa contra as ações do ser humano, eles podem mostrar para a gente que eles já sabem amar, que eles têm noção muito maior de respeito, de convivência do que a gente supõe. E cobra também, gente, elas reconhecem o tutor tranquilamente, cobra, iguana, tartaruga. As aves, então, é um capítulo à parte, porque a gente acha que não, mas eles demonstram um amor imenso pelo tutor. Ou seja um periquitinho, seja um papagaio, uma coruja, o que for. Eles desenvolvem, assim, um amor muito grande pelo tutor. Então, eu acho que nós aprendemos mais, e não somos o suprassumo que nós que ensinamos alguma coisa a eles. Provavelmente sim, mas eu acho que vem mais do lado de lá do que de cá, para lá. A Elo me fez lembrar que eu tenho uma tartaruga, né? Ela é mais velha do que eu, inclusive, né? Não seria nada muito difícil disso, né? Já que eu sou jovem aqui nessa existência, né? E realmente eu posso comprovar em relação, né, meu testemunho com isso. Eu ganhei ele quando eu tinha 10 anos de idade, ele já tinha 12. E a nossa convivência, eu tive uma infância, né, uma adolescência muito próxima dessa tartaruga, um jabuti. E quando chegou a época de eu morar fora, né, trabalhar, morar fora, sair da casa dos meus pais, ele ficou. Só que toda vez que eu voltava para casa dos meus pais, se era época de verão ou primavera, né, que ele não estava hibernando, porque tartarugas hibernam, né, eles dormem, ficam meses sem sair da toquinha, né, sem comer, sem nada. Então, quando era a época de sair da hibernação, ele ouvia a minha voz, ele vinha na minha direção. Ele só fazia isso comigo, era uma coisa estranha, porque meus pais falam assim: a gente dá comida para ele, a gente o alimenta, só que é você chegar, ele ouve sua voz, ele aparece. Né? Então, eles também têm o escolhido, né? Parece que eles têm afinidades também, mesmo esses animais mais exóticos, né, diferentes, que a gente... É um réptil, né? Um jabuti é um réptil. Então, ele tem ainda um certo desenvolvimento de consciência de si, de mundo, eu digo, né? Não consciência que é aquela ligação direta com Deus a que nós atribuímos que o ser humano tem, mas a consciência dos animais, que é aquela limitada às funções da matéria, eles a têm e demonstram o amor dessa forma, né? Se aproximando, dando carinho, dando atenção, né? Então, esse é o tipo de amor a que eles conhecem, né? Que eles podem dar. Então, muito obrigada por ter me feito lembrar disso, Elô. Foi uma coisa muito interessante. Eu fico questionando muito, porque eles têm uma capacidade, assim, de quando perde essa proteção com a gente, com o ser humano, a gente vê cada coisa que é difícil acreditar. Eu acho que eu já mencionei uma vez e vou mencionar de novo, porque cada vez que eu vejo, eu me espanto um tanto. Existe um lugar na Goiás, chama Instituto Onça Pintada, que tem uma família que acolhe esses animais do Pantanal, daquela região lá, e tem toda uma organização em volta dessa fazenda para resgatar esses animais. Não dá para acreditar, gente. Eles interagem com as onças como se fossem gatinhos, com veados, com uma gama imensa de animais do nosso país, que quando você vê a esposa, o marido e o filho brincando com aqueles animais, você fala assim, eu não acredito que isso é possível, mas é. E falar que fomos nós que mudamos, eu acho que é muita pretensão. Isso mostra que Deus está no comando.
e que o selvagem que nós rotulamos esses animais, somos nós que rotulamos. Eles estão cheios de amor para dar sim, que tenham um contato, desde que o homem saiba respeitar e entender. Eu acho que aí a gente consegue ajudá-los. Exatamente, Elô. E eu acho que essa proximidade de certos animais conosco, essa aceitação, é deles para nós, né? É mais deles para nós do que nós para com eles, porque nós somos assim, os humanos da relação, né? Como dizia assim, então, a gente tem que saber como se portar, mas eles quem tem que nos aceitar de alguma forma, para demonstrar assim, né? Que nós não estamos desrespeitando o ambiente deles. Então, eu acho que até certo ponto, né? Eles conseguem segurar os seus instintos, né, principalmente esses mais selvagens, eles conseguem conter os seus instintos para que nós possamos nos aproximar deles, né, é um sinal de evolução, principalmente instintiva, muito mais deles, como você falou, do que nossa, né, é um aprendizado, é uma evolução muito mais deles do que nossa, e não podemos nos esquecer de que nós somos considerados biologicamente como animais ainda, né? Nós somos mamíferos, então nós estamos ainda muito próximos deles. Então, quando a gente vê certas ações dos animais que não, nos surpreendem, às vezes nem é tão fantástico assim. Se pararmos para pensar que nós estamos na escala evolutiva ainda muito próximo deles, principalmente desses que são felinos, né, como você mencionou, porque também são mamíferos, assim como nós. Né? Luiz? Não, ia falar também desses animais aí que não são comuns, que nós adotemos, né? Me fez lembrar também o Bonzinho, o filhote de beija-flor aí, que a Ângela achou, né? Aí nós levamos para casa e não demorou muito, em uma semana ele já era nosso filho mesmo, assim, trocando amor para lá e para cá, e foram as 3 semanas, assim, das mais felizes da minha vida, né? E até hoje eu carrego, assim, todo aquele sentimento, assim, de agradecimento a Deus por ele ter parado, assim, na minha vida, né? Porque serviu, assim, para despertar mesmo o amor aos animais. E de lá para cá, faz 4 anos, né, minha vida mudou 180 graus. Muito bacana mesmo, assim. Se lembrar dele e ter todo um agradecimento, né? Não só a ele, mas a Deus também, que cruzou nossos caminhos. Excelente, amigo. Sempre que quiserem contribuir, colaborar, contar alguma coisa, né? Compartilhar conosco as experiências, sintam-se à vontade. Vamos dar sequência, então? 11. Animais e a mediunidade. 193. Qual seria a melhor conduta do ser humano para auxiliar os animais em sua evolução? Os animais surgiram nesse planeta anteriormente aos homens e seguiram seu processo evolutivo natural. Deus concedeu ao ser humano a oportunidade de auxiliá-los por meio da tutoria, e é indispensável que esta seja responsável e digna. Há muito ainda o que reformar. A primeira contribuição é não atrapalhar o curso natural, orquestrado pela inteligência suprema universal. E a outra é tutorar com amor e respeito, tratando os animais de forma despretensiosa e responsável. E aqui temos uma palavra que de alguma forma vai nos ferir um pouco, porque Deus nos concedeu a tutoria e não a subjugação, né? E todos nós, em algum grau, temos a consciência, a liga, né? Um alerta na nossa consciência por isso, né? Será que estamos sendo, primeiramente, bons tutores? Segundo, será que estamos sendo tutores ou estamos subjugando, né, os animais, né, utilizando do nosso livre-arbítrio da forma incorreta para com eles? É algo que realmente nos dói de pensar, mas estamos ainda utilizando a porta larga, né? Infelizmente, na maior parte dos casos, a gente ainda utiliza a porta larga, porque ainda, olha, essa frase é muito importante, né? Ainda há muito que reformar.
A primeira contribuição é não atrapalhar o curso natural, orquestrado pela inteligência suprema universal. E a outra, que é tutoriar com amor e respeito, né? Então, ainda há muito que reformar e é algo que a gente está, né, dentro daquele pensamento, né? Se estamos evoluindo para um planeta de regeneração, estamos ainda muito longe, porque somente a forma como ainda temos tratado os animais não é condizente com um planeta regenerado, né? Pois não, Elô? Eu queria só fazer uma colocação, que até bem pouco tempo a gente se referia a quem tivesse algum animal fosse o dono. E existe uma diferença imensa entre ser dono e tutoriar. E a gente acabou de aprender que Deus nos deu a oportunidade de tutoriar e não de ser dono. E essa compreensão, eu acho que é a mais difícil para nós humanos, porque é uma mudança de moral, de comportamento e de evolução mesmo como espírito. Você tutorar e não ser dono daquele animal. Porque se você é dono, você determina se ele vai para o sacrifício ou não. Se você tutoreia, você jamais questiona um negócio desse. Porque retirar a vida de um animal é também da vontade divina, e não nossa. A gente, o que podemos fazer enquanto tutor é aliviar esse sofrimento até o último minuto. Então, esse é um exemplo que sempre me chama muita atenção, me põe com os pés no chão, que existe, sim, essa diferença muito marcante em ser dono ou ser o tutor daquele animal. Exatamente, Elô. E como eu falei, em diferentes graus, né, nós nem sempre somos, né, bons tutores, né, nós somos donos, porque a gente coloca as mãos na sabedoria divina, né, a gente coloca a mão como se nós tivéssemos ainda o poder de comandar certas coisas. Quem vive, quem morre, quem tem a vida mais humanizada, né, entre aspas, eu não gosto muito desse termo, não, mas o tratamento mais humanizado ou menos humanizado para os animais, quais são os animais de criação, de companhia, quais são os animais de abate, né, que nós sabemos que é uma questão cultural, que há países onde a vaca, ela é um animal sagrado e não se pode ter nenhum tipo de violência, no entanto, em outros, ela é o alimento, ela é abatida, ela é colocada para ter o seu filhote, para dar leite, o seu filhote no dia seguinte do parto já é retirado dela, né? Então, nós fazemos essas escolhas extremamente dolorosas para os animais, por questões culturais também, e por nossa própria conveniência, né? Então, é uma reflexão, né? Eu vou deixar aqui como uma reflexão para nós, que ainda somos péssimos tutores, né, muitas vezes, né, nós não somos tutores, aliás, né, nós temos sido muito mais donos do que tutores, né. Dani? Boa noite a todos. Eu achei de uma complexidade imensa essa resposta, porque fazem poucos anos, né, que a causa animal tem despertado tanto, principalmente por estarmos conseguindo gerar leis. Então, quando fala aqui, olha que resposta e que argumento formidável, né? Os animais surgiram nesse planeta anteriormente aos homens e seguiram seu processo evolutivo natural. Então, quer dizer, eles nunca dependeram da gente, né, para que eles possam se reproduzir, que eles possam perpetuar a sua espécie. E aí, em seguida, vem a orientação e o caminho a ser seguidos por todos nós. Aí Deus concedeu ao ser humano a oportunidade de auxiliá-los por meio da tutoria. Então, assim, já quebra o que a Elo acabou de falar, né? Assim, nós
que no passado e ainda hoje alguns se dizem proprietários, donos, essa resposta dá o argumento, o embasamento para falar assim, não somos donos de nada, né? Nós temos a oportunidade de tutorar, de conviver, de aprender, de trocar, e aí, para que a gente não venha com a questão de usar erroneamente o nosso livre-arbítrio, utilizando da conveniência, já vem em seguida. É indispensável que esta, né, tutoria seja responsável e digna, né? Então, não basta ser bom para mim. Não, então eu tutoreio cães, então eu quero que eles sejam de guarda, ou eu quero que eles sejam treinados para fazer truques, ou essas coisas. Aonde isso é digno, está auxiliando a espécie cão, no caso eu que tenho cães. Né? Então, por isso que precisamos ser responsáveis no sentido, nós estudamos nas questões anteriores, né? Assim, o que cada espécie necessita, né? Quais são as exigências daquela espécie que eu vou tutoriar. Né? Eles necessitam de atividade física, de atividade mental, porque a gente estuda sobre alimentação, a gente estuda sobre tudo o que precisa, então é extremamente importante. Então eu achei que as respostas dos irmãos espirituais, assim, dá muito respaldo para a causa animal. Né? Não tem como a gente ficar achando mais, né? Defendendo o que é bom para nós. Temos que olhar, como a Bruna também nos lembrou, nós somos animais ainda. Né? A única palavra é que, assim, eles ainda são irracionais e nós somos racionais. Deus já nos deu, aí falando da questão espiritual, nós temos a consciência de Deus. Os animais ainda não têm essa consciência de Deus, eles estão ali numa transição. Né? E aí depois, há muito ainda o que reformar, mas que isso não seja muleta. Reformar no sentido de estudarmos, de compreendermos cada vez mais, para respeitar cada vez mais. Porque a gente só consegue entender, compreender e respeitar quando a gente se instrui, quando a gente estuda, né? Quando a gente se preocupa e quer realmente, assim, por amor, por preocupação. Que nem, nossa, a Elo e a Bruna e o Luiz, a hora que deram um depoimento de animais que, assim, não são, acho que jamais eu... não acho comum de tutoriar, a gente vê um beija-flor, quanto que a gente vai imaginar, assim, que ele se sujeita a ficar conosco, entendendo que está sendo cuidado. A Bruna citou como ele, mesmo sendo alimentado e cuidado, ao ouvir a voz dela, ele vinha. Então, assim, tem, como a Elo disse, aquela gratidão, aquele carinho, isso é o respeito deles para conosco, né? Eles entenderem, não estamos fazendo mal, também não vou fazer mal. Né? Então, assim, muito mais inteligentes nesta questão, né, mesmo tendo aí os seus instintos aflorados, do que as nossas escolhas, muitas vezes, para com eles. Mesmo dizendo assim, e falo das pessoas que tutoreiam, não estou nem falando dos irmãos ainda que ainda não despertaram para esse amor dos animais, que a gente sabe que ainda não tem. Né? E precisamos ser exemplos e praticar esse conhecimento que a gente tem, para que não existe forma, né, melhor de ensinar do que a prática e o exemplo, né? Então, que possamos ler, reler e espalhar essa resposta, porque eu achei ela formidável. E só para reforçar esse finalzinho, né, arrematar, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única, né? Então, que a gente possa aprender e ser bons exemplos. Luiz? De tudo que foi conversado aqui, eu concordo e fico, assim, sempre na posição, assim, de aguardar um futuro melhor, mais digno para todos os animais, né? E me fez lembrar o seguinte, né? Vou dar o exemplo aqui do Brasil. Nós, aqui no Brasil, vivemos todos nós, brasileiros, sob a mesma Constituição. E as leis infralegais, que elas têm que obedecer à Constituição, ao mesmo tempo, elas legitimam que o ser humano, né, seja dono dos animais, e ao mesmo tempo elas têm um viés também de dar dignidade aos animais, sempre sob o capítulo, assim, da proteção ao meio ambiente, mas atinge os animais, né, e é bom que haja essas leis. Aí, me fez lembrar, assim, que são leis contraditórias, né? Porque se fosse essa questão discutida mais a fundo,
no nosso poder legislativo, o qual é imbuído, né, de formular as leis, certamente iriam perceber também essa contradição. E, voltando no tempo, a gente vê, olha, antigamente não tinha nada disso, né? A coisa era na base da corda, da violência e tal, então melhorou muito, mas tem muito que melhorar ainda. E essa é uma questão mesmo, né? Como a Bruna falou, que ela merece sair fora do nosso círculo, ser assim, um assunto, sempre que possível, a gente tocar nesse assunto, porque assim é que a gente vai conscientizando, vai espalhando, né, que há o que melhorar. Exatamente, Luiz. E lembrando que as leis evoluem conforme a nossa moral evolui, né? Então, se a gente já se sente um pouco não representado por certas leis, mas ainda existe a maior parte de uma população que se sente representada por isso. Então, como mudar? Temos que nós mudar primeiro. É a questão do exemplo que a Dani falou, né? Nós temos que mudar primeiro, a mudança tem que ocorrer primeiramente em nós para depois querer a mudança no outro. Então, de fato, existe, né, o que nós chamamos dentro da causa animal, principalmente a causa animal vegana, de especismo, que protege uns e não outros, né? Como eu estava mencionando, né, alguns animais são escolhidos para o abate, para o uso e outros para a companhia, né? Então, dentro da causa animal vegana é chamado de especismo, mas ainda as leis ainda acolhem esse tipo de comportamento, porque é a moral coletiva ainda impera para que essa seja a escolha, né, das pessoas de proteger uns e utilizar-se de outros. Eu ia só, assim, que a Bruna tocou no assunto da mudança, né, e é um fato, assim, que as leis, elas mudam, sim, conforme muda a moral da sociedade, só que elas estão sempre atrás. Então, pode ser assim, vou dar um exemplo só. Olha, em 2024, a moral da sociedade aqui no Brasil mudou totalmente. Agora, ela já está apta a que a sociedade não se sinta mais dona dos animais, e sim tutor e tal. Aí, vamos dizer assim, 2124, com toda a vagareza que a lei anda, né? É que vão começar a surgir leis nesse sentido e tal. Então, assim, é uma coisa assim mesmo, para batalhar, para não deixar o assunto cair em esquecimento. E, sei lá, por mim, assim, vamos ter esperança sempre de dias melhores, né? Já mudou tanta coisa para o bem, isso vai mudar também. Com toda certeza que assim seja, Luiz. Vamos dar sequência? Deve haver algum limite da nossa influência sobre eles? Sim, devem limitá-la às questões construtivas, sem a pretensão de humanizá-los ou subjugá-los. É necessário compreender que tutoria não é posse. Apenas mais do que nós já havíamos comentado, né? Então, só para reforçar, tutoria é uma coisa, posse é outra, e a Elô já falou sobre isso, eu falei, Luiz falou, Dani falou, né? Todos nós estamos falando sobre essa diferença, que acho que é algo que está já bem claro na nossa consciência, né? Que tutoria não é posse. Como explicar certos comportamentos humanizados dos animais? Através do condicionamento humano. E aí é uma questão interessante, que foi a partir dessa questão que eu mencionei anteriormente, que nós estamos ainda na fase animal, biologicamente falando, né? Então, quando nós vemos alguns comportamentos humanizados dos animais, não podemos nos esquecer de que nós também somos animais. Sendo já nosso grau evolutivo um pouco acima do deles, pois já temos a consciência de Deus, nós os condicionamos. E aí, certos comportamentos que não são da natureza, não são naturais aos animais, né, e que não são vistos de forma mais coletiva, né, e maior, sem o condicionamento, eles só acontecem por conta do condicionamento, né. Eu até queria perguntar para a Elô se existe algum limite, porque eu vou tentar me fazer mais clara, né. Quais comportamentos a gente consegue identificar como sendo de condicionamento e quais que seriam naturais? Elô, existe aí alguma teoria, né, alguma coisa mais teórica? Eu desconheço, Bruno.
Não existe, assim, vamos dizer, um tratado que fala, olha, essa espécie evoluiu até tal ponto, outra assim, assado. Eu fico muito naquela condição de a gente ser o exemplo. Então, a capacitação de determinados indivíduos é individual. Então, tem um cachorrinho que ele observa e absorve e se condiciona, como foi dito, mais rapidamente que outros. Então, é difícil. Eu desconheço, sinceramente, algum trabalho que faça uma mensuração disso aí. A gente tem algumas mensurações entre espécies, por exemplo, já hoje, que a gente sabe que o elefante é uma espécie extremamente inteligente e desenvolvida, a maioria sem a mão humana, né? Os papagaios. Então, a gente, por ter mais próximo no nosso convívio o cão e o gato, a gente acha que eles são mais evoluídos, etc. e tal. E a ciência está mostrando que não é bem assim. As baleias, os golfinhos também são extremamente inteligentes. Os macacos têm algumas espécies que já conseguem fabricar até ferramenta para se alimentarem. Então, a mão divina está realmente muito mais especificada em tudo do que a nossa pequenininha. Obrigada, Elô. Dani? Me veio uma questão, acredito que deva ser comum na clínica da Elô também. Me intriga muito essa questão, tá? Apesar da resposta ser muito simples, eu gostaria de muito mais explanação, mas tudo bem se eles nos responderam só isso. Porque como explicar certos comportamentos humanizados dos animais? Através do condicionamento humano. Então, assim, a Elô citou exemplos benéficos, mas assim, e aqueles animais que são condicionados, aquele tutor mais apegado, aquele tutor que tem medo, e esse animal começa a ficar também medroso. Por quê? Porque aquele tutor super protege, né? Não vai passear, não vai socializar esse animalzinho, sempre com medo que vai acontecer alguma coisa. Aí existem também, por exemplo, assim, os grandes animais que eu tive mais contato por muito tempo. Eles são condicionados até uma rotina em questão de horário de alimentação, se você mantém preso, se você não mantém, se você solta, se você não solta. Então, assim, nós temos que nos atentar muito a isso, porque já que eles conseguem perceber isso e se condicionar aos nossos comportamentos, para que a gente não deixe que eles tenham, não tem, acho que Elô também, acho que cães que se mutilam por estresse, porque assim, é tudo questão comportamental nossa que influencia neles, né? Porque nós estamos falhando de alguma forma em alguma questão. Por exemplo, um animal hiperativo, que ele passa o dia inteiro sozinho não, sem atividades, né? Não vamos julgar aí, mas sem atividades, ele vai ficar entediado, né? Ele vai começar a adquirir comportamentos ou de destruição de alguma coisa, porque ele vai estar fazendo atividade. Então, me veio, eu falei assim, nossa, foi uma resposta tão simples, mas na hora que eu falo assim, condicionamento humano, volta no começo da pergunta e fala assim, cuidado com o que a gente está ensinando, cuidado com o como estamos cuidando e tutorando desse animal, porque assim, tem o positivo que você citou, mas acho que a gente está encontrando muito mais condicionamentos negativos, né, Elô? Eu acho que tem animal aí que, assim, equino, que é extremamente inteligente, eles ficam mordendo a baia, eles ficam dando coice, ficam brigando por essa questão de mudança de rotina ou sobrecarga na rotina, assim, tudo questão do que nós submetemos a ele, né, do que nós condicionamos ele. Você condiciona ele a andar todos os dias, aí de repente você viaja, fica de férias, ele fica uma semana ou 15 dias preso. Ele fica, tem animais que ficam doentes, né, Elô? Tem sim, Dani.
Tem animais que realmente se estão... Eu acho essa palavra condicionamento, para mim, um pouco engessada demais. Porque tem coisas que acontecem que, às vezes, não é um condicionamento, porque eu entendo, eu não sei se é isso o processo, condicionamento é uma coisa que se repete, certo? Até o animal se condicionar àquele comportamento. Mas, às vezes, eu vou citar um exemplo para ficar mais fácil. Eu já percebi que, por exemplo, chega um tutor com um cachorrinho para a primeira vacina. Ele nunca foi vacinado, ele nunca viu uma injeção na vida. Mas o dono tem pavor de injeção. Eu já até sei, esse animal vai me dar trabalho, porque ele tem medo. É o jeito que o tutor reage. Mas de uma primeira vez. Aquele tutor que vira o rosto, não quer ver, não sei o quê, o animal não tem essa concepção ainda do que representa aquele gesto, aquela postura. E eu sei que ele vai me dar trabalho. E os animais que mais me dão trabalho são aqueles que os tutores têm medo de injeção, têm medo disso, daquilo. Às vezes a gente até brinca. Fala assim, esse animal vai para a cirurgia. Mas os tutores são tão apegados, tão, de certa forma, até possessivo, que a gente fala, vai dar trabalho, vai dar chabu na anestesia, porque parece que até nisso o medo do tutor consegue influenciar. Então, na minha inocência espiritual, eu acho que é muito mais complexo que isso. Exatamente, Elo. Eu também entendo como condicionamento um comportamento repetitivo, né? E esses que você está mencionando é mais energético, talvez, né? Do animalzinho. Ele percebe, ele sente a energia do tutor e ele estranha aquilo, não entra na questão do condicionamento. Mas Isso mesmo, Bruna, você fechou. Era isso que eu queria dizer. Eles são muito sensíveis, né? Eles percebem, eles têm assim a questão instintiva, né? Muito aflorada. Então, eles percebem sim que o tutor está diferente do que ele está no dia a dia, porque aquele ambiente causa estresse a ele. Então, ele sente perigo, né? Se a minha figura de exemplo está sentindo que está em perigo, eu também vou sentir em perigo. Então, estamos em perigo, né? Eles são muito observadores. Então, eles aprendem muito por observação. A minha gatinha aprendeu a abrir a porta, estou numa casa nova, com portas que são portas de correr, não são portas de abrir com maçaneta, e ela aprendeu a abrir as portas, né? Se ela está destrancada a porta, ela vai dar as voltinhas dela sem a minha autorização, né? Então, aí, ó, ela viu que eu faço, que eu abro a porta assim, puxando, e ela aprendeu a puxar, né? Algumas as portas mais leves ela consegue abrir desse jeito, então eles são muito inteligentes, né, a gente não pode subestimar a observação deles, né, a inteligência. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai vai parar por hoje, tá, porque nos próximos minutos conversaremos sobre a última visita ao canil municipal aqui da cidade, né, aos que conhecem o trabalho, né, fiquem para poder conversar conosco, e aos que não conhecem estão convidados a permanecer também, mais uns 10 minutinhos para a gente conversar sobre esse trabalho, tá bom? Então, em relação ao estudo de hoje, eu vou pedir para o Luiz fazer a prece de encerramento, por favor. Elevando o nosso pensamento a Deus, sob forma de agradecimento, pela oportunidade do estudo, pela saúde que permite que aqui estejamos. Vamos agradecendo também a espiritualidade que nos orienta, pelo suporte que nos dá, pela intuição,
que é um modo de nós conseguirmos levar adiante este tema tão construtivo, tão importante. Agradecemos também pela formulação do livro, sabemos que foi um trabalho de muito esforço e que está sendo o livro que nos tem orientado neste nosso estudo. Que assim seja. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até semana que vem.